Olá, graça e paz. Estamos aqui nesse dia para mais um programa Estudo Bíblico. Eu sou o Bispo Sonito, estamos aqui com a Bispa Fabíola neste dia. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos falar sobre essa palavra tão pequena, mas tão importante, tão forte, que traz uma força tão grande para as nossas vidas. E nós vamos tomar como texto base o livro dos Hebreus, capítulo 11, onde dizem que é o livro ou capítulo dos heróis da fé. Aqueles que por fé deixaram tudo para servir a Deus, que por fé fizeram coisas extraordinárias. Então você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Hebreus, que nós vamos tomar base. Será o capítulo base para falarmos de fé nesse dia. Eu quero ler o versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, no capítulo 11 do livro aos Hebreus, nós vemos falando, e aqui o capítulo 11 inteiro fala sobre a fé, sobre essa palavra tão maravilhosa. Versículo 1 e o versículo 6 eu quero destacar aqui nessa introdução. O versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é uma certeza, a fé é algo que brota em você, daquilo que você não vê, daquilo que você não está vendo, daquilo que você ainda não conseguiu contemplar com os seus olhos físicos, mas você tem a certeza, mas você, no seu íntimo, brota a certeza em Deus, que Ele é poderoso para realizar, que Ele é poderoso para fazer, que Ele é poderoso para concretizar aquilo que está no seu coração. E o versículo 6, a Bíblia diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar ao Senhor se você não tiver fé que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio a essa terra para morrer por nós, para ir ao Calvário, para nos trazer redenção, para nos trazer a vida eterna, bispo. Exatamente, porque
no mundo, né, as pessoas definem fé como acreditar muito em algo que aparentemente é impossível, é muito difícil, mas como nós lemos aqui nas Escrituras, a definição de fé pelo Senhor é um pouco além disso, né? Porque aqui no capítulo, no versículo que o bispo leu, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, ou em outras traduções diz, e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, é você ter a certeza, não é acreditar, né, que algo impossível pode acontecer, mas é ter certeza. Eu tenho certeza de que Deus vai operar um milagre na minha vida. Eu tenho certeza que a cura virá para meu filho, para minha filha. Eu tenho certeza que a salvação virá. Isso é você depositar toda a sua confiança em Deus. E por isso que no versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não tem fé, você não acredita nele. E então você não acha graça aos olhos dele. Você não o agrada, né? Porque quando nós temos fé, nós temos a plena convicção de que ele vai operar da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele, mas vai acontecer. Então nós descansamos nele, porque confiamos nele e assim o agradamos, né? Então nós vemos que o versículo, o capítulo 11 do livro aos Hebreus, ele nos traz várias histórias e relatos de homens que usaram, que exercitaram a sua fé. Nós lemos aqui que pela fé Abel ofereceu, a Bíblia diz que Abel oferece por fé um sacrifício maior a Deus e Deus o recebe. O versículo 7 diz que pela fé Noé, divinamente avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. O versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a certeza ou a prova das coisas que não se vê. Deus fala com Noé que viria o dilúvio, que iria chover de uma forma tão grande que iria inundar toda a terra. Só que Noé nunca tinha visto chuva, Noé não sabia o que era chuva, mas pela fé ele acreditou, pela fé ele confiou naquilo que ele ouviu de Deus. Eu quero dizer para você neste dia, nós vamos ainda falar nesse programa sobre duas fé ou dois tipos de fé. E nós vemos aqui que Noé, ele crê, ele acredita, ele ouve Deus e confia, e no seu coração brota a fé. A fé é o firme fundamento, é a coisa firme, é algo que no seu coração... Acreditar sem hesitar. É acreditar sem hesitar, é acreditar sem duvidar, é acreditar sem questionar. Nós vemos também no versículo 8 que diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Só que quando Deus chama Abraão, Deus fala: sai da sua parentela e eu te levarei a um lugar. Abraão não sabe aonde é esse lugar. Noé não sabe o que é chuva. Para que você entenda, os dois chamados foram os dois foram chamados por Deus, mas eles não sabiam o que eles esperavam, mas eles creram, mas eles acreditaram, mas eles confiaram, eles usaram a fé, e aí eles alcançaram o êxito, aí eles alcançaram a vitória.
Eu quero dizer para você nesse dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste nesse dia, use a sua fé. Acredite que aquele que te chamou é fiel para cumprir com as suas promessas. Deus chamou Noé, Deus falou para Noé: Noé, construa uma arca, um grande barco, porque virá o dilúvio. Noé acreditou e construiu e recebeu vitória. Abraão, saia da casa, saia da tua parentela, saia da casa do teu pai, que eu vou te levar para uma terra ampla, uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Abraão ouviu, não questionou, acreditou e recebeu vitória. Então, a fé, eu quero que essa palavra ou esse sentimento brote no seu coração nesse dia. A fé é algo inexplicável. Nós vamos ver que Paulo diz que a fé é um dom. Então, você precisa exercitar esse dom. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó. Pela fé, Abraão morou em lugares difíceis. Pela fé, Abraão fez coisas, andou peregrino na terra até alcançar a bênção e conquistar o milagre da parte de Deus. Exercite sua fé. Creia que aquele que chama, aquele que chamou, aquele que te chamou é poderoso, é fiel, é verdadeiro, ele cumpre, ele não fica cocheando em dois pensamentos, mas ele fala e cumpre. Ele falou e cumpriu na vida de Abraão, ele falou e cumpriu na vida de Noé. Nós vemos no versículo 11, que pela fé também, a mesma Sara, que recebeu a virtude, concedendo e deu à luz, já fora de idade. Então, pela fé, Sara, ainda de idade, recebeu o milagre da parte de Deus, bispo. Exatamente. E a fé, ela tem um objetivo, né? Que o objetivo maior da fé é alcançar a salvação. O objetivo maior da nossa fé é alcançar a salvação. E o servo de Deus mesmo, aquele que é fiel, aquele que crê nas Escrituras, ele sabe que quando ele se coloca na presença do Senhor, que ele ora a Deus, ele não pensa assim, ele não acha que está sendo ouvido por Deus. Ele tem a certeza de que está sendo ouvido por Deus. Porque há uma diferença, eu vou orar e talvez Deus me ouça. Não, eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Talvez Ele não faça da maneira que eu queira que Ele faça. Porque a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, que os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos, que eles são bem maiores, os planos do Senhor são bem maiores do que os nossos. Mas o servo de Deus tem a certeza de que toda vez que ele ora, que ele se coloca na presença do Senhor, que ele pede algo para Deus, ele tem a certeza de que Deus está ouvindo e vai abençoá-lo da melhor maneira possível, Da melhor maneira que for aos olhos do Senhor. Porque em Salmo 139 nos diz que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, nos conhece de uma maneira tão grande que Ele conhece os nossos dias mesmo antes de nós termos sido gerados no ventre da nossa mãe. Conhece as palavras que vão sair dos nossos lábios mesmo antes de nós pronunciá-las. Então, como é que nós não vamos ter fé num Deus desse? Como é que nós não vamos ter confiança num Deus desse? Como é que nós não vamos acreditar? Por isso que o servo que conhece a palavra de Deus tem a fé plena em Deus, tem a fé que agrada a Deus. Então, como nós vimos, a palavra ou esse capítulo
ou essa palavra fé, ela vai além do nosso entendimento, ela vai além daquilo que nós entendemos, daquilo que vai à nossa visão. O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. E você vê que esse capítulo 11, ele relata homens, mulheres que tomaram decisões por fé tão extraordinárias. Olha só, o capítulo, aqui fala de vários homens, mas eu quero pular um pouco agora para o versículo 23 do capítulo 11, vai lá, que o versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, por acreditar em Deus, Joquebede e Arã, eles decidiram esconder por 3 meses Moisés. Eles, por fé, por acreditar que Moisés tinha um chamado, tinha algo de especial na vida daquele jovem, daquela criança, eles bateram de frente contra o decreto, ou o mandamento, ou a ordem, ou a ordenância do rei, do rei do Egito. E eles esconderam, e eles guardaram Moisés para que um propósito maior fosse alcançado por Moisés. E olha só, bispo, que interessante que é essa fé dos pais de Moisés, né, essa certeza do agir do Senhor, que impactou a vida de Moisés, mesmo ele não sendo criado conhecendo as Escrituras, mas alcançou a vida dele, que quando Moisés conheceu a sua história, ele se recusou. No versículo próximo, no 24, fala: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então essa fé foi tão grande dos pais dele que quando ele conheceu a sua história, ele já foi impactado pela história e escolheu também seguir essa fé, né? Acreditar plenamente nesse Deus que livrou ele, né? Um Deus poderoso. Então, como a bispa falou, a fé é algo extraordinário. Versículo 24, pela fé Moisés, ele decide, ele escolhe, pela fé ele prefere viver com o povo que ali então está escravizado. Ele por essa fé tão forte brotando no seu coração, ele decide, ele escolhe, escolhe servir ou estar com o seu povo escravizado do que viver no palácio. Então é sobre isso que nós queremos falar nesse programa, sobre a fé natural e sobre a fé espiritual, essa fé que move o nosso coração a fazer escolhas que muitas das vezes nos trarão a princípio algumas perdas, mas eu quero no próximo bloco comentar e conversar com você sobre a fé natural e sobre a fé espiritual. No próximo bloco nós estaremos falando sobre isso. Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de Construção a Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de Construção a Batistella, tudo para o seu lar.
vamos falar sobre a fé natural. Nós vamos estar falando sobre dois tipos de fé, a natural e a espiritual. Eu quero nesse momento, nesse bloco, explanar, falar sobre essa fé natural, falar sobre essa fé que de alguma forma todo ser humano, de alguma forma todas as pessoas têm essa fé. Nós temos essa fé de acreditar, de confiar. Eu quero tomar base para falarmos dessa fé natural. Eu quero tomar base no livro de Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 28, livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 20 e versículo 21. Essa fé natural, eu quero dar um título para ela, que é a fé do se. Se. Essa é a fé natural. Essa fé natural que a gente coloca em algumas situações. E depois, quando formos falar da fé espiritual, você vai ver como é diferente a natural da espiritual. Versículo 20 do capítulo 28 do livro do Gênesis diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha a relação de fé de Jacó. Quando nós lemos o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós vemos que a fé é algo que você não vê, é algo que você não consegue estar ao seu redor. E agora Jacó usa a fé se. Ele coloca na frente de tudo, ele fala assim, ó, se Deus for comigo. Que fé é essa? Essa é a fé natural. Se Deus quiser, um dia eu terei uma casa. Se Deus quiser, um dia eu terei um carro. Se Deus quiser, eu serei curado. Se Deus quiser, eu vou vencer na vida. Isso é a fé que todo mundo tem. Essa é a fé natural. Essa é a fé que não move o coração de Deus. Essa é a fé que aqueles que acreditam em Deus e que não acreditam, até o ateu tem essa fé. Se eu trabalhar, eu vou conquistar. Se eu trabalhar, eu vou comprar um carro. Se eu trabalhar, eu vou comprar uma casa. Se eu trabalhar, eu vou fazer viagens. Se eu confiar no médico, o médico vai me curar. Se eu confiar na ciência, a ciência resolverá os meus problemas. Essa é a fé que está exercendo Jacó. Jacó está dizendo, fez um voto Jacó: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão, me abençoar, para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Aí eu pergunto, e se Deus não fizer? E se Deus não der o pão? E se Deus não der os vestimentos? Ele não vai servir a Deus? Essa é a fé natural. Essa é a fé que a maioria das pessoas tem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, eu fico alegre, eu quero, eu sirvo. Se Deus me abençoar, eu continuo firme na igreja. Se Deus me abençoar, eu continuo. Se Deus me der um emprego, eu vou dizimar na igreja, eu vou ofertar, eu vou ajudar pessoas. Essa não é a fé que provém de Deus. Essa não é a fé que precisamos exercer. A fé do si, a fé de barganhar. Aqui, a fé de Jacó
é barganhando com Deus. É dizendo, só vou obedecer, Ele só será o meu Deus se Ele me abençoar. Ele só será... É uma fé condicional. Uma fé condição. Ele coloca uma condição, ele coloca uma fé, uma condição para a fé dele. A condição é, se me der pão, se me der veste. Se me trouxer de volta em paz para a casa do meu pai, Ele será o meu Deus. E muitos são assim, né? Muitos, na verdade, são assim, né? Ah, eu vou ficar firme na igreja se Deus me abençoar para eu comprar um carro. Eu vou para a igreja, vou servir a Deus se Deus me der uma casa. Muitas pessoas são assim hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Essa fé condicional, ou seja, só se Deus fizer o que eu quero, porque não é o que Ele tem preparado para mim, mas é o que eu quero. Se Ele fizer o que eu quero, aí eu vou servir. Se não, eu fico como eu estou. Ao contrário de Moisés, né? No caso, eles ficam ao contrário de Moisés. Não, eu quero viver os prazeres todos. Então Deus tem que me abençoar e eu sirvo a Deus. Então, é essa fé que o cristão, que aquele que confessa Cristo, ele não pode de forma alguma ter a fé natural. Como eu falei, a fé condicionada, a fé que está atrelada a coisas, a fé que está atrelada a vitórias, a fé que está atrelada a bênçãos. Isso não é fé, isso é certeza de que vai ter. Se não tiver, eu não quero. Certeza que eu só vou acreditar se eu receber, só vou confiar se eu tiver, só vou fazer se Ele me der. É como se um filho o pai pedisse para o filho fazer alguma coisa, vai em tal lugar, eu não vou, eu só vou se o senhor me der. Se o senhor me der algo, eu vou. Se o senhor me der uma recompensa, eu vou. Então hoje nós estamos vivendo nesse cristianismo moderno, nesse momento cristão moderno, que as pessoas estão vivendo essa fé. Olha, que Deus tem que servir-nos, né? Presta atenção no que Jacó diz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo. Ele condiciona, ele faz um voto dizendo, Ele só será o meu Deus se me der pão, se me der vestes, se me der paz, ou se me trouxer em paz para casa. Como você tem condicionado a sua fé? Você tem condicionado a sua fé a coisas? Você tem condicionado a sua fé a algumas coisas materiais? Ao materialismo desses dias? As coisas materiais? A valorização material? Eu não estou dizendo para você que nós não precisamos da coisa material, que nós não precisamos ser abençoados no pão, nas vestes, na paz. Não é isso. Mas Jacó, ele condiciona, ele diz como ele quer que as coisas aconteçam para que ele sirva a Deus. Fé natural, uma fé condicionada a coisas materiais. E o verdadeiro cristão, ele não pode, de forma alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum, condicionar sua fé às coisas. Condicionar sua fé a uma bênção, condicionar sua fé a uma vitória, condicionar sua fé a alguma coisa para dizer, se Deus me der, eu sirvo. Se Deus me der, eu vou ser fiel. Se Deus me der, eu vou fazer a obra. Se Deus me der, eu vou fazer a vontade dele. Não. A nossa fé não pode ser natural dessa forma. A nossa fé não pode ser tão simplória, tão simples. A nossa fé não pode ser tão simples assim. A fé, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento.
vamos ler de novo Hebreus para que isso fique gravado no seu coração e na sua mente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a prova e a certeza das coisas que não se veem. Nós lemos aqui que pela fé, esses homens fizeram coisas sem condição. Deus falou para Noé: constrói a arca. Eu só vou construir a arca se eu tiver certeza que o Senhor vai me colocar dentro dessa arca. Porque Deus não falou que Noé era ele que ia entrar na arca, só ele ia entrar na arca, só a família dele ia entrar na arca. Deus falou: construa uma arca porque virá chuva. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da casa da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Eu quero saber o lugar. Eu só vou se o Senhor me disser o lugar. Se o Senhor me disser a terra, se o Senhor me disser como é a terra, se o Senhor me disser o que tem na terra, o Senhor me disser o que eu vou encontrar na minha caminhada. Não. Abraão decidiu: eu vou sair da parentela, eu vou confiar nessa palavra. Não condicione a sua fé às coisas. Não condicione a sua fé a bênçãos. Não condicione a sua fé a coisas que Deus pode te proporcionar. Como eu falei, tem gente que diz assim: se Deus me abençoar com um carro, eu vou fazer a obra. Faça a obra sem Deus te abençoar com um carro, porque você não pode condicionar. Se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer isso por Ele. Se Deus me der isso, eu dou isso para Ele. Não, você não pode ficar como Jacó, condicionando a sua fé às coisas, condicionando a sua fé aos bens materiais, condicionando a sua fé às coisas materiais deste mundo. Se descole disso, se desligue disso, tenha a fé que esses homens que relatam como heróis da fé teve. A fé que nós vamos falar daqui a pouco, sobrenatural, espiritual, que alcança milagres, que faz coisas extraordinárias. Mas o exemplo de Jacó é um exemplo a não ser seguido. Se Deus for comigo. Aí eu me fiz uma pergunta: Deus é obrigado a ser comigo? Deus é obrigado a me abençoar para eu servi-lo? Deus é obrigado a me dar coisas para que eu o sirva? Se Jesus Cristo já me deu a maior vitória, se Jesus Cristo já me outorgou, me deu o direito de, crendo nele, viver a eternidade, será que isso não é suficiente e eu preciso ficar condicionando a minha fé a Cristo, a minha fé a Deus com as coisas? Tem a teologia da prosperidade. Quando eu falo teologia da prosperidade, eu não falo dizendo que é errado, não. Eu falo que a dita teologia da prosperidade que hoje é pregado em alguns púlpitos, ela foca somente no que Deus pode fazer pelo homem. A prosperidade na Bíblia é repleta. Toda a Bíblia fala de prosperidade financeira, espiritual, porque quando você vai ver, Abraão era rico, Noé era próspero, Jó era próspero. Nós vamos ver homens e mulheres prósperas na Bíblia. Mas eles não condicionaram a sua fé, eles não condicionaram a sua vida com Cristo, com Deus, relacionada às coisas. Hoje, a teologia da prosperidade diz que se você não tiver casa, se você não tiver carro, se você não tiver empresa, se você não for rico, você não serve a Deus. Você está em pecado com Deus. Jó, quando passou por um momento difícil, os amigos falaram: Jó,
Você precisa se consertar com Deus porque você está em pecado. Por isso que você está assim. E não tinha nada a ver. A fé de Jó não estava pautada nas coisas. A fé de Jó não estava pautada no que ele tinha. A fé de Jó não estava pautada nas suas riquezas, nas suas coisas materiais. Jacó diz: se Deus for comigo. Não diga mais isso. Não condicione a sua crença. Não condicione a sua fé. Não condicione o seu acreditar em Deus por coisas, por vitórias momentâneas, porque as vitórias humanas, irmãos, momentâneas. Você está sonhando, querendo a vitória do carro. Quando a vitória do carro chega, você já quer outra vitória. Sempre está querendo outra vitória. Por quê? Porque as vitórias materiais são supérfluas e passageiras. Insaciável. Então nós não podemos ficar só esperando. Ah, não, vou condicionar minha fé ao carro que eu quero, à casa que eu quero, à empresa que eu quero abrir, ao emprego que vai me dar um retorno tão grande. Então eu vou ficar condicionando a minha fé a essas coisas. Eu vou acreditar no Deus que é poderoso se eu fizer, se Ele me der, se Ele realizar, se Ele curar. Tem um hino que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus não muda porque se Ele te abençoou ou Ele não te abençoou. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele não mudaria se Ele não tivesse abençoado a Jacó. Apesar de Deus, mesmo ouvindo Jacó fazendo esse voto, que se Deus for comigo, eu o servirei, Deus o abençoa. O versículo 22 diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei em o dízimo. Então ele diz: não, Deus me abençoando, Deus me dando, eu vou dar. Deus fazendo, eu vou fazer. Deus realizando, eu vou realizar. Eu quero que você entenda, essa é a fé que todo mundo tem. O crédulo e o incrédulo, o servo e o infiel, o fiel e o infiel, o servo e o não servo, todos têm essa fé. Se Deus me der, eu devolvo. Se Deus me der, eu faço. Se Deus fizer, eu também vou fazer. Se Deus agir, eu também vou me levantar e vou agir. A fé natural não condiz com o cristão. A fé natural não condiz com aquele que acredita em Deus. Então eu quero dizer para você, não de forma alguma estimule a fé natural. Eu quero no próximo bloco falar para você sobre a fé espiritual. Essa sim é a fé do verdadeiro cristão. Essa é a fé que todo cristão precisa estimular em sua vida. No próximo bloco nós falaremos sobre a fé espiritual. Até mais. Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de Construção a Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone
3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de construção. A Batistella, tudo para o seu lar. Voltamos. E no bloco anterior, nós falamos sobre a fé natural. Para que você relembre, essa é a fé que nós cristãos, que nós que acreditamos num Deus e em Cristo Jesus, não devemos ter. É a fé se. Jacó falou, se Deus for comigo, se Deus me abençoar, se Deus me der pão, se Deus me der vestimenta, se Deus me trouxer em paz, Ele será o meu Deus. Essa é a fé se. Se Deus fizer, se Deus me abençoar, se Deus realizar. Essa é a fé que o cristão não, de forma alguma, deve atrelar a sua vida. Mas a fé que o cristão deve ter é a fé que ainda, que Abacuque falou. E eu quero tomar como base Abacuque, capítulo 3, para falar sobre a fé espiritual. A fé que não olha para as coisas, a fé que não olha para as situações, a fé que olha para Deus e não para as coisas. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 diz: porque ainda que, essa é a fé que todo cristão deve exercitar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha a diferença da fé natural para a fé espiritual, para a fé que olha para Cristo, que olha para Deus. A fé natural é, se Deus fizer, eu sirvo. Se Deus me der, se Deus realizar, se Deus curar, eu acredito. A fé sobrenatural, que é a fé que fala no capítulo 11 de Hebreus, que pela fé os antigos deixaram tudo, acreditaram acima de qualquer coisa. Ainda que não haja bênção, ainda que não haja cura, ainda que não haja realizações, ainda que não tenha casa, ainda que não tenha carro, ainda que eu pague aluguel, ainda que eu ande de ônibus, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja passando fome, ainda que aquilo que eu quero não aconteceu, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu, todavia, estarei servindo a Deus, ainda que qualquer coisa aconteça. Porque na verdade essa fé, a base dela é a salvação, né? E então, incondicionalmente, se eu vou ter todas essas bênçãos ou não, o mais importante é eu crer que eu vou ter a minha salvação. Ou seja, que depois da morte física, eu viverei uma vida eterna, plena, alegre com o Senhor. Essa é a base da fé e por isso que ela é uma fé inabalável, porque eu sei qual é o meu fim, eu sei qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, que é chegar lá com o Senhor para a vida eterna. Então, aí sim, quando eu tenho essa fé firmada no Senhor, firmada na minha salvação, crendo na minha salvação, eu posso declarar como Abacuque declarou, ainda que não, aos meus olhos físicos não tenha nada, ainda que eu não tenha recursos financeiros,
ainda que a minha saúde esteja abalada, ainda que as pessoas que estão ao meu redor, estavam ao meu redor, me abandonaram, ainda assim eu adorarei ao Senhor, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, ainda assim eu terei minha força firmada no Senhor, porque eu sei que a minha salvação está garantida na cruz do Calvário. E Abacuque ainda diz, no versículo 17, Jeová, o Senhor é a minha força. Abacuque diz, ainda que qualquer coisa, ainda que é independente, Abacuque quer dizer na sua oração, independente de qualquer coisa, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a fé sobrenatural. Essa é a fé que todo cristão precisa exercitar. Como eu falei, a fé é dom, e dom dado por Deus. Então, essa é a fé que nós devemos ter. Como a bispa falou, é a fé que alcança a salvação. Por quê, irmãos? É só por fé que nós vamos acreditar que Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele veio, que Ele morreu no Calvário, que Ele foi crucificado para a redenção e salvação daqueles que creem nele. A Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Crer, acreditar, é ter fé. É ainda que aconteça qualquer coisa, ainda que você esteja com essa enfermidade, ainda que você esteja desempregado, ainda que você esteja andando de ônibus lotado, ainda que você esteja pagando aluguel, ainda que você não seja o pregador ou cantor que você acha que deveria ser, ainda que qualquer coisa, Deus é Deus e você deve se alegrar pela salvação. Ainda que os sonhos não foram realizados, ainda que os projetos não foram concretizados, Deus é o Deus da minha salvação. E nele eu vou me alegrar. Porque a alegria do cristão não deve ser as coisas. A alegria do cristão não deve ser as coisas materiais. Eu não devo me alegrar porque eu tenho um carro. Como nós falamos, a fé do ser. Se eu trabalhar, eu conquisto o carro. Se eu trabalhar, eu conquisto a casa. Se eu estudar, eu vou ter um bom emprego. Se eu fizer uma boa faculdade, eu terei um bom emprego. Então, essa fé natural que todo mundo tem, não é a fé que o cristão deve ter. A fé que o cristão deve ter é ainda que tudo está fora da ordem que eu acho que deveria estar, ainda que eu me alegrarei, bispa, no Deus da minha salvação. Exatamente. Essa fé, ela não é condicional, né? Como a fé natural, que é condicional. Essa fé é uma fé que você crê, acredita, tem a sua força firmada nela, e é uma fé tão interessante, é uma fé tão forte, é algo tão... essa fé espiritual é algo tão forte que ela alcança as outras pessoas e a sua fé, às vezes não, muitas vezes, ela, como que eu posso explicar? Ela alcança verdadeiramente outras pessoas que estão ao seu redor, como foi com os discípulos quando aquele paralítico estava à Porta Formosa. Não foi a fé dele, naquele momento não foi a fé dele, porque ele nem conhecia o poder, né, de Deus, ele ainda não conhecia os milagres de Deus, mas ele pede ali uma provisão física, né? Ele pede ali algo físico, né? Me dá uma esmola, me dá um dinheiro. E a fé daqueles discípulos alcançou a vida dele de forma tal que ele foi curado. Nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, que é a minha fé, porque naquele momento que ele disse, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. A minha fé, que eu creio que Deus pode restaurar um paralítico,
que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar, que Deus pode salvar, eu te dou, eu te ofereço. Então, levanta-te e anda. E naquele momento, aquele paralítico levantou, porque a fé dos discípulos estava firmada no Senhor e eles tinham a plena certeza, como em Hebreus 11:1 fala, eles tinham uma convicção de que aquele homem iria sair andando, de que aquele homem iria sair curado. Essa é a fé espiritual, essa é a fé que nós devemos praticar todos os dias, né? Ainda que a minha vida esteja, por exemplo, ainda que eu esteja com uma enfermidade, mas alguém chega até mim sabendo que eu sou conhecedora da palavra, que eu sou serva de Deus, que eu busco a Deus, ainda que eu esteja com uma enfermidade, mas eu creio que você pode ser curada, e eu vou orar e o Deus Todo-Poderoso vai te curar, porque eu creio no poder dele, né? Essa é a fé que devemos praticar todos os dias. Essa é a fé que alcança e agrada a Deus. Então, é a fé sobrenatural, é a fé que não está condicionada a coisas. A fé que condiciona a coisas, ela não deve ser praticada pelo cristão, ela não deve ser exercida pelo cristão. Pelo contrário, nós precisamos todo dia exercer a fé sobrenatural. A Bíblia diz que o justo, ele viverá por fé. Ele não vive por visão humana, pelo golpe de vista humano que consegue ver uma expectativa. Como eu falei, não, se eu trabalhar, eu vejo uma expectativa de que eu posso conseguir comprar uma casa. Se eu trabalhar, eu vejo uma expectativa de que eu posso comprar um carro. Se eu estudar, mas estudar bastante, eu vejo uma expectativa e uma chance que eu posso passar numa faculdade e ter um bom emprego. Essa não é a fé. A fé é acreditar no sobrenatural. É acreditar que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Que Deus pode chegar aonde você não pode chegar. Que Deus pode ir, pode realizar aquilo que você não pode realizar. Eu não estou dizendo que agora eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou confiar nos médicos. Não é isso. Eu estou dizendo que com fé eu chego muito mais longe, porque a fé que eu devo ter é a fé da vida eterna. É a fé da salvação. Se eu tenho fé que eu sou salvo, tudo na terra fica mais fácil para eu conquistar. Eu vou trabalhar com alegria, eu vou estudar com alegria, eu vou confiar nos médicos com alegria, eu vou fazer e realizar com alegria. Por quê? Porque eu sei que tudo aqui é passageiro. Eu sei que tudo nessa terra é passageiro. Às vezes a pessoa trabalha uma vida, consegue construir a casa dos sonhos dela. Aí vem uma tempestade, vem uma enchente e acaba com tudo. Ou ela morre e não desfruta. Ou ela morre e não desfruta. E aí ela acaba com tudo. Querido, eu quero que você entenda que as coisas materiais, ela vem e vão. Ela é passageira. A fé espiritual alcança o que a natural não consegue alcançar, que é a salvação. Como diz aqui, como diz em Hebreu, pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra, por Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Pela fé nós cremos que o sacrifício na cruz nos dará a vida eterna. Pela fé nós acreditamos que um dia Jesus voltará para buscar o teu povo, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão
que estão em situação de dificuldade. Pela fé, nós acreditamos que aquele que está com fome, Deus pode enviar corvo, Deus pode enviar o auxílio, Deus pode enviar pão. Aqueles que não têm podem ajudar aqueles que têm menos ainda, por fé. Quando Deus, Jesus, multiplica o pão, fé. Fé do menino que disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo acontece um milagre extraordinário. Então é fé. Quando Pedro passa a noite pescando e não consegue pegar nada, Jesus volta lá e joga a rede. Por fé na palavra de Cristo, de Jesus, Pedro volta e joga a rede. E a Bíblia diz que ele tem uma pescaria extraordinária. A Bíblia ainda diz que ele pegou 152 grandes peixes. Então, meu irmão, não seja alguém natural. O cristão não foi chamado para ser natural. O cristão foi chamado para ser espiritual. E acreditar naquilo que ninguém acredita. Confiar em um Deus que muitos não confiam. Ver o que ninguém está vendo. As pessoas olham para você e você diz assim: eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. As pessoas dizem: não, isso não vai acontecer não. Você mora nesse bairro tão humilde. Você é de família tão humilde. Você não sabe falar. Continue acreditando no Deus que faz o impossível. Continue acreditando no Deus que faz o que ninguém pode fazer. Continue tendo fé no Deus do impossível. No Deus que realiza o que ninguém pode realizar. O Deus que leva aonde ninguém pode levar. E para você que está nos ouvindo, né? Como eu posso obter? Pode estar pensando: como é que eu posso obter essa fé? Como que eu posso ter essa fé? No Romanos 10, 17 nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, para você alimentar essa fé. Não, eu creio em Deus, eu creio no seu poder. Mas para você alimentar essa fé, você deve estar alimentando com a palavra, conhecendo o poder do Senhor, conhecendo as maravilhas, conhecendo tudo que Ele fez, tudo que Ele pode fazer. É através dessa fé, dessa palavra que você vai alimentar a sua fé, que a cada dia você vai aumentar a sua fé. E na palavra também nos diz que nós devemos pedir a Deus que esteja todos os dias aumentando a nossa fé, né, bispo? Todos os dias pedindo a Deus que esteja ali firmando a nossa fé mesmo, né? Nele, que nós estejamos ali buscando alimentar essa fé e através disso alimentar outras vidas. Quando você tem o alimento, você pode transmitir esse alimento para outras pessoas, para que também aumentem a sua fé. Então, queridos, eu quero que você entenda, esse dia foi dia de despertamento. Não seja um cristão de fé natural, que condiciona a sua fé aos milagres de Deus. Não. Seja um cristão que tenha a fé espiritual. Ainda que não aconteça, ainda que eu não tenha, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegre no Deus da sua salvação, porque Ele vai realizar milagres extraordinários. Quero convidar você a estar nos seguindo nas redes sociais. A direção vai colocar aqui todos os nossos canais de Instagram, de Facebook, e você vai estar nos seguindo, fazendo seu pedido de oração, dizendo de onde você nos assiste, dizendo de onde você está nos assistindo. Em especial, eu quero que você siga as nossas redes sociais da nossa igreja. No Instagram é @igrejamg e no Facebook é Igreja Missionária Gratidão. Segue lá, pede sua oração
e nós estaremos orando por você. Eu quero abençoar o seu dia, eu quero abençoar a sua família, quero abençoar a sua casa. Feche os seus olhos, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Queremos neste momento orar pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, desse telespectador que está agora nos assistindo. Abençoa a vida dele, abençoa a casa dele, cura, faz um milagre, realiza, abre portas. Ó Deus, faz milagres extraordinários, que ele possa testemunhar dos milagres que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada sua casa, sua família, sua empresa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até o próximo programa, assim querendo Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.